É, 19 horas em Brasília. Galera entrando, boa noite, galera aí. Ah, o mestre Denis. Vou mandar o convite pro Fábio. Manda pro Jason e pro Fábio. Vamos lá, mandei o convite pro Jason, pro Fábio, Casa Grande, Bosch Car Service. Aí, alguém entrou, mas o Opa, Jason entrou, o Fábio nós estamos vendo a plantinha dele. eu tô com a Tá me câmera ouvindo, Jason? invertida aqui. Tá inverter a câmera ali, Fábio. Tá me ouvindo, Jason? Fala, Kiko, tudo bem? Boa noite. Boa noite, a galera também tá ouvindo o Jason aí. Galera, se puder passar como é que tá o áudio aí. É só o Fábio acho que sacaneou, né? Ele tá É, filmando ele a quer mostrar a planta pra. plantinha. Olha lá, apareceu o Fábio. Eu achei que a planta fosse o Fábio. É, tem uma setinha, duas setinhas aqui girando no lado da câmera, ali do botão da Sim, câmera, Fábio, para tu clicar para sim. girar a câmera. Agora Agora foi. deu. Fechou. E aí, Fábio, boa A, noite. a, a gente estava falando antes, era pela. Estava funcionando com a outra câmera. É. Então vamos lá, galera. Vamos começar aí, 19 horas e 2 minutos, né? Fazia tempo já que eu não fazia uma livezinha para trazer informação para essa galera aí. E a ideia hoje, convidei o Fábio, convidei o Jason, né? Trocar uma ideia bacana. O Jason está muito junto com nós aí na classe de reparação e trazer para essa turma aí mais um pouquinho de informação sobre a caixa preta do automóvel, sobre responsabilidade legal de fazer o serviço correto e a gente prestar um bom serviço para o cliente, porque com a entrada de novas tecnologias existe um negócio chamado rastro eletrônico, né? Então, para o pessoal entender que nesse rastro eletrônico a gente pode ter algumas responsabilidades aí e temos que ficar atento a isso, fazer a coisa correta primeiro, né? Se o médico erra, ele mata uma pessoa, né? Se nós erramos, a gente pode matar uma família inteira ou até mais gente. Então, a ideia é essa, focar no que é correto, né? Mostrar para o pessoal que se eu estou trabalhando de um jeito, vou me policiar, vou mudar minha parte toda dentro da minha empresa para poder, né, tá trabalhando o mais correto possível. Essa é a ideia dessa live de hoje, trazer informação de ponta aí para essa galera. Geisa, vou começar contigo aí. Legal. Primeiramente, agradecer aí, né, Kiko, pelo convite, o Fábio também. Fábio, para quem não sabe, já estava dando aula já, né? E o Kiko estava Já. aqui só observando. Eu falei, meu Deus do céu, quanto tempo vai ser de live, né, meu? Porque é muita coisa. Uma satisfação muito grande. Joguei nos grupos aqui e o pessoal estava todo mundo perguntando qual que é o Instagram, né? Então, Hum. coloquei lá, Alessandro de Souza Kiko. Então, o pessoal que me segue também, segue Kiko ou Fábio, só entrar aí. Se o pessoal puder também aí caminhar essa live aí, dizer que está acontecendo para os amigos, tá? Vai ser muito legal. Muita gente boa já na live, eu tô vendo aí. Meu amigo Carlos Maia, muita gente bacana aí. Ó, é assim, ô Fabio, eu dei as Deixa eu... boas-vindas aí, eu vou passar para você também, né, Fabio? Quer dizer, deixa ele se apresentar, Geisa. Calma. Isso, vai lá. É a falta de prática, viu, Kiko? Bom, é que a gente estava conversando antes, então. Então, para quem não me conhece, eu sou Fábio Pankowski, sou engenheiro mecânico, trabalho há mais de 30 anos no ramo automotivo, trabalhei em concessionária, em montadora, fabricante de peça. E nos últimos anos eu me dedico à perícia de veículos, perícias de acidentes de trânsito e também perícias mecânicas, perícias eletrônicas. E de 2019, mais ou menos para cá, eu descobri a tal da caixa preta, o EDR, né? O Event Data Recorder, gravador de dados de eventos, que é uma coisa que a gente desconhece, mas eu postei essa semana ainda uma foto de um Chevrolet Lumina 1996. Eu me lembro quando chegou no Brasil, eu vi aquilo, era uma coisa, era uma nave espacial aquilo,
já tinha, já tinha EDR lá e a gente não sabia, né? Eu fui descobrir em 2019 que tinha EDR, né? Tinha ouvido falar e tal, não tinha nem noção do que era o negócio. Então, a gente vai conversar bastante sobre isso com o Kiko, aí eu já tenho conversado bastante sobre isso, já participei de um treinamento dele agora há poucos dias aqui em Porto Alegre, o Kiko teve aí. Então a ideia é essa, conversar sobre os rastros que os veículos deixam, eletrônicos, né, do que é feito de manutenção ou de acidente, e como a gente deve trabalhar certo para que esse rastro aí não nos dedure de alguma coisa que a gente fez errado, né? Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta para ti, que o Geison, vai lá, faz tua pergunta, a primeira pergunta, eu vou deixar para ti. Obrigado. O Fábio e Kiko, vou direcionar para vocês dois aí, né? A pergunta, justamente porque tem um aspecto técnico, que é do carro, e tem um aspecto de análise, que são as informações colhidas do carro. Então, por isso que eu vou jogar para os dois aí, né? O lance é o seguinte, Fábio e Kiko, por que foi criado esse EDR? Sendo que você tem uma ECU no carro, que ela está lá acompanhando o posicionamento de vários sensores, de uma série de coisas. E por quê? E para quê? Essa função ela é colocada. Porque eu entendo que, com o advento do sistema ADAS, algumas coisas que, ao meu ver, elas já são computadas. Então, será que já não bastasse isso? Precisava de mais alguma coisa? Então, eu já quero começar com as quentes já, né? Se tecnicamente, para que funciona e por que foi criado isso, se nós temos aí ADAS que vem agora gravando e fornecendo tudo quanto é tipo de informação. Vai lá, Fábio, começa. Bom, assim, a injeção eletrônica, em 89, a injeção eletrônica que saiu no Gol GTI aqui no Brasil, era uma injeção completamente analógica, ela não tinha nenhum processador, então ela não gravava nada, não tinha condições de gravar nada. E nessa época nós já tínhamos airbag. Um airbag, ele precisa ter a primeira coisa, precisa ter um acelerômetro lá dentro para, num tempo muito curto, menor do que 100 milissegundos, tomar a decisão para disparar o airbag antes que a pessoa consiga se mover para frente. E com o passar do tempo, as montadoras nos Estados Unidos, GM e Ford, que foram as primeiras, 95 e 97 mais ou menos, isso contam eles, isso não está em nenhum livro, eu não achei nenhum livro, né? O pessoal que trabalhava nessa época começaram a ver que as informações que eram que precisavam para o airbag funcionar, que eles podiam gravar aquilo, salvar aquelas informações para desenvolvimento. Então, 97. originalmente, Em 97. 95 os primeiros carros da GM, tá? Carro da GM 95, o equipamento da Bosch consegue ler hoje, se pegar aí um carro 95 norte-americano, consegue ler. Eu vou falar muito da Bosch aqui, mas eu sou ex-funcionário da Bosch, não trabalho na Bosch, não vendo equipamento da Bosch. Só explica para a galera que o equipamento que é utilizado é da Bosch, né? O principal equipamento que a gente tem para ler o EDR é da Bosch. Existem outros equipamentos para outras marcas, mas mais à frente eu chego lá. Mas só complementando então a pergunta do Geison. Então as coisas foram se desenvolvendo de forma paralela. A injeção eletrônica foi desenvolvendo para um lado, o módulo do airbag para outro, e dentro da montadora esses caras não conversam, né? Não conversam lá com o cara também do tanque de combustível lá, né? É incrível, mas as coisas normalmente são desenvolvidas de forma setorizada e é difícil casar esse negócio. Então, o EDR, ele nada mais é do que um software dentro do módulo do airbag. Se o carro tem airbag, ele pode ter EDR. Não necessariamente a gente tem equipamento para fazer a leitura disso. Isso está melhorando ano a ano. E agora, com o ADAS, a gente tem o módulo do ADAS. Então, algumas informações do ADAS são gravadas no módulo EDR e outras são gravadas exclusivamente no ADAS. Então, para alguns veículos, eu já consigo fazer duas leituras. Eu consigo ler o EDR e consigo ler o ADAS.
O que o EDR lê? O EDR normalmente lê as coisas básicas: rotação do motor, velocidade, posição do câmbio, estava com cinto ou não estava, se o ABS entrou ou não entrou. Quanto mais moderno o carro, mais informações a gente pode ter. Eu mostrei agora no treinamento do Kiko há poucos dias aqui em Porto Alegre, um relatório de um Toyota nacional que tinha inclusive a quantidade, quantos milímetros cúbicos de combustível injetado. Para que serve isso para um acidente de trânsito? Não tem muita utilidade. Mas se for um problema de oficina, uma falha, sei lá, o carro falhou numa ultrapassagem, alguma coisa, a gente pode ver se naquele momento, né? Normalmente são 5 segundos antes do acidente que ele grava. Então ele vem sempre gravando 5 segundos. Então, Não aconteceu. Fábio, deixa eu te interromper. Então, vamos supor, eu estou numa situação de ultrapassagem, eu Tá? troquei a bomba de combustível, comprei uma bomba paralela, uma bomba Xing Ling, uma bomba usada, uma bomba de qualquer coisa, adaptei de qualquer jeito dentro do tanque. Literalmente uma bomba, né, Kiko? Literalmente uma bomba. Eu saí para ultrapassar, esse carro perde força, bate, machuca alguém, mata alguém ou só dá danos materiais. Com essa informação, você, como é perito criminal, você consegue falar o seguinte: ó, faltou combustível para o carro ter andado, correto? E mais, né? O cidadão estava apertando no acelerador. Uhum. Né? Então, assim, não foi. A posição do acelerador versus a litragem cúbica ali, ou o que foi jogado lá, você consegue analisar. Exatamente. Então, isso Eu é, tenho só... isso é uma das possibilidades que pode se ter. Em alguns carros, eu tenho, inclusive, a pressão exercida na tubulação, a pressão de óleo, de rede. Uhum. Então, assim, cada vez a coisa está ficando mais. Alguns carros já têm posição GPS. Alguns carros já têm hora, e hora daí, hora por satélite, né? Ou seja, hora precisa. Não é que nem a gente pega a câmera de segurança que filmou um acidente, o horário que está ali, às vezes, é 3 meses. Né? Tem 3 meses de diferença na câmera, né? E o horário a gente não pode confiar. Se eu tiver o horário num EDR, que são poucos carros que tem ainda, aquele horário provavelmente vai ser um horário preciso. E aí, isso pode cruzar com uma informação de celular, um celular que está pareado no sistema multimídia, e Meu aí Deus. a gente consegue ler o multimídia, consegue ler o EDR e consegue comprovar que o cidadão estava falando no telefone naquele horário, né, mundial, certo, enfim, horário de Brasília, digamos assim. Ô, Kiko, deixa eu fazer uma pergunta para você, Kiko. Já quero aproveitar, então, né? Ele estava falando sobre toda essa complexidade, toda essa parametrização e esse fluxo de informação que consegue puxar, tá? 5 segundos, eu estava lendo aqui, depois a gente pode até comentar, já existem regulamentações lá, né? Na União Europeia, nos Estados Unidos, e cada uma muda o que pega, né, nos últimos 5 segundos ali, né? Eu vi que os Estados Unidos ele quer que seja no mínimo de 15 a 30 registros diferentes ali para ser colocado. Ô, Kiko, você vem batendo muito na tecla sobre rastreabilidade. Nos seus cursos que eu já presenciei, suas palestras, você consegue perceber que quanto mais você tem acesso ao carro, mais essa informação de acesso ela é monitorada constantemente. E aí isso é uma segurança, você enxerga isso como algo que vai ser tendência, e não tem como, vai ser tendência e o cara vai ter que se aprimorar, ou você acha que em algum momento eles vão abrir e vão deixar meio que assim, não, pode acessar, pode fazer, desde que eu monitore, entendeu? Ele vai ter algumas exceções. Como é que é a tua visão com relação a essa relação de dados que você mexe no carro e que você imputa no carro para poder executar algum tipo de serviço? Tá, deixa eu só primeiro responder uma pergunta rapidinho. O colega ali, a Keila, perguntou onde é que ela compra o EDR, o link para compra. Esse equipamento é só no mercado americano e europeu, tem que comprar lá. Fábio, rapidinho, qual que seria o custo dele completo hoje em dólar?
Olha, na realidade nos Estados Unidos não vende, né? Teria que comprar na Europa. Os Estados Unidos não vende para o Brasil, eles não têm autorização para o Brasil. O equipamento básico, com os principais cabos, aí deve estar girando na faixa aí dos US$ 12.000. Mais a anuidade de US$ 1.500 de anuidade para ter o equipamento atualizado. Só que existe uma caixa com mais ou menos 100 cabos. Cada cabo está na faixa aí entre US$ 300 e US$ 500. Então, se eu quiser cobrir todos os carros, eu tenho que comprar uma caixa com 100 cabos. Multiplica aí 100 cabos aí por, US$ 400. Obviamente que eu não tenho tudo isso, mas eu tenho no Brasil, só para Toyota, eu tenho 7 cabos para cobrir os Toyotas nacionais. Então, assim, é a mesma brincadeira do scanner, né? Não tem um Uhum. scanner lá que é canivete suíço, né? Liga lá no ABD, resolve toda a situação, só atualiza. O EDR é a mesma coisa. Eles primeiro criaram um equipamento que era o CAN Plus. Esse equipamento não é mais fabricado. Agora existe o CDR 900, mas se eu tiver só o CDR 900 nesse momento, tem alguns carros que eu não consigo ler, ou seja, o CDR 900 veio para substituir, mas não substituiu completamente. E tem alguns carros da BM, da Audi, que quando eu vou ler o módulo fora do carro, como que eu leio o EDR? Liga na tomada OBD do carro e chupa as informações. Mas se o carro estiver muito destruído, o sistema elétrico não está funcionando, eu tenho que tirar o módulo e aí entram os cabos especiais. E aí, para alguns carros da Audi e da BMW, já existe um terceiro equipamento da Bosch, que é o CDR 500, que é um sistema que não é um sistema CAN, é um sistema que eles chamam de multiflex, né? Não é um sistema CAN convencional. Então tem que ter uma interface, na realidade, para conseguir ler essas informações. A Keila perguntou ali, só para emendar a pergunta dela, ó, Keila, como é que você lê? O Fábio hoje tem esse equipamento no Brasil e a importância dessa live é fazer isso, é mostrar que já temos equipamento no Brasil, temos como fazer a leitura e, por exemplo, se vamos supor que o seu colaborador sai com o carro, sofre um acidente, né? Então falando, ele estava em excesso de velocidade, ele estava fazendo isso, ele estava aquilo, né? E era um colaborador seu de confiança, você sabe que ele está falando a verdade, você pode entrar em contato com o Fábio, mandar essa unidade do airbag para ele fazer a leitura dos dados, né? E aí até ele fazer o laudo certinho, por ele ser um perito criminal, fazer um laudo para poder atentar isso aí. A ideia dessa live é literalmente falar sobre a responsabilidade legal, beleza? Então vamos lá, daquilo que o Geiso falou, Geiso, é hashtag segue o doido. Tu sabe que vira e mexe, eu venho com uns temas aí bem cavernosos, bem polêmicos, né? Primeira live que eu fiz com o Fábio sobre EDR, né? Teve no outro dia um colega meu me ligou, dando os parabéns à live, pedindo desculpa, porque ele falava que isso era tudo invenção da minha cabeça, que não existia. E aí quando a gente prova as coisas funcionam de uma forma diferente. E eu tenho muito contato com times de engenharia, de concessionária, de indústria e mais um pouco de coisa. Então, por exemplo, uma coisa que eu já venho falando faz tempo, que o sistema ADAS, quando você faz a calibração, ele salva as informações e chega a bater foto. O Fábio vai falar daqui para frente do novo módulo da SCM, né? Isso. Que está registrando esse tipo de informação. Já apareceu lá no equipamento para fazer leitura, né? Da parte de leitura dos carros, o pessoal ter uma noção. Eu estava com uma Discovery Sport aqui, trocando o módulo do airbag, que queimou porque é detenção de bateria, numa recuperadora de... Foi pintar o para-choque, deixaram zerar a bateria e queimou o módulo. E aí eu troquei o módulo, programei ele online, tudo bonitinho, tudo certinho, e ele não estava aceitando fazer a inicialização do sistema, do módulo do airbag. E aí eu entrei em contato com um colega meu, um ex-funcionário meu, que trabalha na Land Rover Blumenau, e pedi um help lá para ele, porque ninguém sabe tudo, ninguém é perfeito, né? E aí quando eu passei o chassi do carro para ele, o carro entrou com tal código de erro, com isso, aquilo, bababá, bababá, tu fez isso, aquilo. Tudo o que eu fiz dentro da minha oficina apareceu lá para ele. Por quê? Porque o carro possui telemetria. E isso daí eu já aprendi, já vi com pessoas mais
dentro de engenharia de montadora, que quando você pega um carro com telemetria, tudo que você faz, passa um scanner, um reset, troca de óleo, uma troca de pastilha, né, uma calibração de hadas, todas as informações vão para a montadora. Né? Vai a localização geográfica que o carro está e vai também a informação do que você está fazendo no carro e o número do equipamento que está fazendo no carro. Tanto é que eu já tenho alguns relatos aqui que eu pego de vez em quando o pessoal me ligando desesperado de Volvo. Você acessar uma Volvo que tem SGW, as 2023 em diante tem SGW, com o scanner que não faz o desbloqueio oficial, e ela está fazendo o quê? O pessoal do Volvo OnCall está entrando em contato com a oficina, chamando o piloto falando do carro, oi, tudo bom? Aí é da Tecnocar, o que você está fazendo no veículo? E o pessoal me liga desesperado. Esse cara só responde. Porque eles estão em tempo real monitorando o que está acontecendo no veículo. Porque já deu um alerta lá de uma tentativa de acesso ilegal ao veículo. Né? Então, mas Kiko, que carro que tem isso? Qualquer BMW e Mini a partir de 2019 já tem isso. Então, Mercedes, Land Rover, Volvo, todo Chevrolet que tem o sistema OnStar, tá? Tá indo informação, tá indo para a fábrica, só que a fábrica vai fazer o quê? Ela vai guardar essas informações para ela. Se daqui a pouco der um acidente, né? E vamos supor, acidente drástico, com morte, o cara reclamar, aconteceu isso, a culpa é da montadora. A montadora vai usar aquilo de prova contra quem mexeu. Não, peraí, eu entreguei o carro para funcionar de tal forma, mas fizeram isso no carro. Então, é nessa pergunta que eu queria emendar aí, Kiko, desculpa te cortar, mas é assim, tudo muito bonito aqui, né? Ver o Fábio falando o que faz e tal. Fabião, mas teve algum caso emblemático, alguma coisa que realmente, na prática, coisa que saiu na mídia, ou alguma coisa que saiu referente a que, nesse momento, o EDR foi fundamental para poder esclarecer? Olha, a mídia, né, as coisas, por exemplo, tem algumas marcas que já me procuraram para fazer leitura e, olha, a gente não quer divulgação disso, né? Assina o termo de confidencialidade, né? Mas tem, por exemplo, a primeira leitura de EDR que se tem notícias no Brasil foi o caso do cantor sertanejo, aquele Cristiano Araújo. Estava num Range Rover, estava ele e a namorada atrás, um motorista e um segurança, um amigo na frente. E o carro capotou, um acidente horrível. A Range Rover rapidamente mandou 2 técnicos lá, tiraram o módulo EDR, mandaram para a Inglaterra. O carro vinha 178, eu acho, alguma coisa, 184. Acabou a conversa, amigo. Range Rover, né? Não tem nada a ver com isso, entendeu? Eu tive já vários casos de aceleração involuntária, que é uma coisa que eu digo para as pessoas que, para mim, é lenda, porque, assim, os Estados Unidos tem advogado que trabalha só com isso, mas todos os casos que eu peguei é lenda. O cidadão jura que ele não acelerou o carro disparou e que ele apertava no freio e o carro não parava. Sabe, dirijo carro automático há 20 anos, esse carro especificamente, um Volvo XC60, eu dirijo há 3, 4 anos. Fui lá ler o EDR, já mostrei isso em treinamento, mostrei em São Paulo, lá na Automec. Pé trancado no fundo o tempo inteiro, colocou o pé no freio, nunca. Entendi. Se não mostrar para o cara esse relatório, ele não está mentindo, ele só quer saber o que está acontecendo, ele não acredita no que aconteceu. O cara se atrapalhou e ele não acredita. Tem um outro caso interessante também, que foi um carro que sofreu um acidente, registrou no EDR, o acidente foi pequeno, mas trincou o parafuso do amortecedor, da parte de cima do amortecedor. Esse carro foi vendido e sofreu um acidente na estrada. Fomos fazer a leitura do EDR, descobrimos esse primeiro acidente. Fomos olhar lá. Então, olha só para deixar o pessoal ciente. O carro teve uma capotagem, vamos supor, hoje. Quando você leu o EDR, trouxe os dados da capotagem de hoje e os dados do acidente que ocorreu no passado. Exatamente. E aí a gente chegou à conclusão, pelos dados, pelo giro, velocidade, enfim, onde é que está quebrado o parafuso? A suspensão traseira direita.
vai olhar o paralama, uma funilaria mal feita. Então esse carro teve um acidente, não foi por maldade, mas alguém não viu ali que o parafuso trincou. Esse carro foi vendido numa loja de segunda mão. Esse carro veio de São Paulo para o Rio Grande do Sul, casualmente, e estava na mão do motorista da pessoa. E o motorista jurava de pé junto que não vinha em excesso de velocidade, que não vinha, estava chovendo. Pegamos lá realmente. Vinha um pouquinho acima da velocidade, mas não vinha. E o carro simplesmente perdeu o controle. O EDR mostrou o giro do carro, o carro girando para um lado e o volante sendo girado para o outro, né? O contra-esterço, ele tentando corrigir. Foi para um lado, foi para o outro, capotou, tudo registrado lá. Então esse cara que comprou o carro de segunda mão vai acionar a loja que vendeu em São Paulo. O cara de São Paulo comprou esse carro do Fábio, né? De boa fé. O Fábio vai dizer, não, mas eu consertei na oficina do Kiko. E o Kiko disse, não, mas esse conserto não foi na minha oficina, eu fiz outra coisa, foi na oficina do Jason. E daqui a pouco a gente está na sexta, sétima pessoa até descobrir por onde é que passou esse carro, quantas vezes foi vendido, por qual oficina passou, para descobrir quem foi o responsável por aquele serviço mal feito. Às vezes dá trabalho, mas às vezes a gente consegue chegar. Boa, boa. Tem pergunta aqui, Kiko, do nosso amigo lá, do Vini, né? No caso do pessoal que recupera os módulos de airbag após o crash, após a batida, né? Esse dado de colisão anterior, será que apaga? A resposta é assim, não se deve fazer reset do módulo airbag. Por quê? É isso aí. Eu ia falar isso. Eu peguei um módulo, até vou postar isso em breve, de uma Hilux 2008, que a pancada foi tão grande que as orelhinhas do módulo do airbag quebraram. Então eu peguei o módulo, fiz a leitura, os valores estavam completamente loucos, ou seja, ela se soltou. Então, assim, um acidente menor do que esse, que o módulo está intacto, será que ali dentro o acelerômetro não sofreu? Será que alguma peça... Quais outros, né? Ô, Fábio, então, assim, eu não faria. Uma pergunta agora é o seguinte, vamos lá. Eu sou o reparador, correto? Beleza. Carro bateu. Disparou o airbag. Eu preciso trocar o módulo do airbag. Mas Sim. existe a solução de trocar o arquivo do módulo, correto? Sim. Beleza. O cliente trouxe o carro aqui na minha oficina, ele bateu o carro, arrumou a funilaria. Beleza. Trouxe o carro aqui na minha oficina. Não estou falando nada de EDR, agora a pergunta é minha. Trouxe o carro aqui na minha oficina. Eu recuperei o módulo do airbag fazendo o arquivo. Que perante a montadora, a princípio, não se deve fazer. Certo? Sim. Fui lá, dei a nota pro cara lá, a recuperação do módulo do airbag. Correto? Sim. Beleza. O cara andou com o carro 6, 7 meses, bateu, deu algum problema relacionado ao sistema de airbag. Né? E aí, ele pega, procura você, que é um perito criminal, né? E fala o seguinte, olha, eu bati meu carro e o airbag não disparou, né? Mas, ó, eu arrumei o módulo do airbag lá na Tecnocar, tal data. Pode sobrar isso judicialmente para mim, por eu ter feito reparo de uma peça que deveria ser trocada? Óbvio. Inclusive na perícia eu vou ver. Mesmo, às vezes o cara não sabe. Esse carro pode ter sido consertado na tua oficina e foi vendido para o Jason. E aí o Jason sofreu um acidente e o airbag não abriu. O Jason não sabe que esse carro teve batida antes. Não entende nada de carro. A funilaria foi bem feita. O que eu vou fazer? Além de tentar ler o módulo, eu vou pegar e ver o módulo e a bolsa do airbag. A bolsa do airbag vai ser de uma fabricação mais recente do que do carro. E o módulo é original. Para ter uma noção, tem uma empresa em Curitiba recuperando bolsa de airbag. Oh, que beleza. Bom negócio. Gente, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, quando dizem, né? Tá, ô Fábio, eu queria, entrando nesse tema agora, eu queria que tu explicasse para essa galera, para essa turma que está nos vendo aqui, e a gente vai entrar agora um pouco no tema da responsabilidade legal, tá? Fala para eles relacionado àquele caso do caminhão empinado. O pessoal entender o fato nosso, né? E aí agora é uma pergunta nada a ver com o EDR, mas em cima a pergunta, no caso do perito criminal contratado
para fazer uma perícia de um caminhão que capotou e a seguradora está negando pagar o conserto. Seguradora está negando pagar. Primeiro, a seguradora quis negar por excesso de velocidade. O caminhão realmente estava em excesso de velocidade, mas pelos cálculos, a velocidade... O caminhão tombou a 65 numa curva 60. Calculando com carga, tudo, tinha que tombar, não sei, a 78. Então não foi a velocidade que fez ele tombar. Mas o caminhão tinha feito aquele sistema uns feixes de mola que levanta a traseira do caminhão, né? E alguém acha aquilo bonito, né? Enfim, aquilo muda o centro de gravidade do caminhão enormemente para cima e para frente, né? Sobrecarrega o eixo dianteiro. O caminhão já tinha sido consertado, o caminhão já tinha sido vendido, trabalhando só com provas do processo fotos. E aí o dono do caminhão anexou o documento do caminhão dizendo que o caminhão tinha sido aumentada a carroceria, né, e tinha feito um serviço de suspensão, alteração da suspensão por conta disso. Eu tenho um CSV, né, um certificado de segurança veicular. Eu disse, muito bem, então o senhor anexe. Ele anexou. Lá na medição do caminhão mostrava que o topo da carroceria, uma carroceria dessas de carga seca, que a gente chama, estava com 2,05 metros. A base da carroceria estava com 1,70. O que aconteceu? Esse caminhão ele fez o arqueamento das molas, passou por um centro de segurança veicular, foi aprovado e um engenheiro mecânico assinou. Eu coloquei isso no processo. Disse, olha, quem é que deixou esse caminhão ir para... O mecânico lá fez isso, não vou entrar no mérito, né? Não devia Fábio, fazer, mas não pode fez. ter sido o seguinte, o cara colocou na posição correta, levou, fez o laudo, depois levou na oficina aqui, ó. Não, porque por causa dessa altura, eu não precisei olhar o caminhão, a gente sabe a altura da base da carroceria. Entendi. Eu pego a ficha técnica do caminhão, eu sei a altura do chassi, e eu sei a altura que vai a carroceria. Então eu não precisei nem olhar o caminhão. Só que a altura que ele me deu da carroceria, eu comprovou. Eu já sabia. Né? Claro, eu tinha foto do caminhão arqueado, né? Mas ele dizia, não, o arqueamento está dentro do permitido, até passou por um centro de verificação, verificaram, tem o certificado lá. E se não tem um perito atento, o juiz engole isso. E a seguradora paga. A gente fala muito mal de seguradora, mas seguradora também não é sempre a bandida né? Tem muita fraude em cima de seguradora, tem o segurador paga muita coisa que não deveria pagar na realidade. Então vamos separar, né? O que deve pagar e o que não deve pagar. É o joio do trigo, não tem jeito, né? Exatamente. E os bons pagam pelos maus, né? E acaba caindo a conta para alguém, né? Mas, Kiko, esse cara lá pode ser responsabilizado. Esse cara que assinou lá o certificado. Vamos resumir de duas formas, então. Isso que ia chegar. Primeiro, vamos supor, eu sou mecânico moleiro. Levantei a traseira do caminhão. Esse caminhão não passou por nenhuma vistoria, nenhum engenheiro assinou. Esse caminhão sofre esse tombamento. A seguradora está se negando a pagar o caminhão e a carga, né? O cara entra na justiça, eu alterei o centro de gravidade do caminhão, a responsabilidade é minha, correto? Mas nesse caso... Não passou por lá. Eu fiz, mecânico. Né? Aí, por exemplo, a seguradora não pagou, contratou o Fábio provou judicialmente naqueles cálculos lá que tu me mostrou que o caminhão tombou, não pelo excesso de velocidade, sim pela altura da carroceria que alterou o centro de gravidade, né? E esse caminhão não passou pela vistoria. Então, eu fiz a alteração e eu vou ser responsável, correto? Na realidade, o dono do caminhão não pode se queixar para ti, porque foi ele que mandou você fazer isso, né? Mas a seguradora vai dizer que não vai pagar. E aí o dono do caminhão, por exemplo, ele pode chegar no ponto, beleza, a seguradora não pagou ele, entraram com uma ação judicial porque eu fiz o negócio e não orientei ele que aquilo ia dar aquilo, porque eu sou o reparador, correto? Mas aí, Kiko, Não, eu estou fazendo pergunta porque é mais curiosidade minha. Não, eu sei. É que assim, ó, eu vou te falar de um caso que eu acompanhei de um amigo meu. Ele foi, mexeu na parte de suspensão e freio, e o cliente reclamou da parte de arrefecimento. Voltou com o problema do arrefecimento. Nada a ver. Normal, né? Normal.
Aí o que aconteceu? Ele falou assim, tá comigo, tenho nota fiscal, tenho serviço, tenho aprovação, tenho tudo. Ele encheu o peito e foi pra cima lá do Pequenas Causas, do juiz e tal, tudo mais. O que aconteceu, Kiko? O juiz pegou e falou assim, não, a culpa do sistema de arrefecimento de ter queimado a ajuda do cabeçote é sua, falou pro meu amigo. Ele falou, você tá zoando. Ele ficou revoltado. Ele ficou revoltado ao ponto que o advogado falou assim, meu, segura, senão o cara vai te dar ordem de prisão aqui, vai ser pior para você. É melhor um negócio bem... Qual foi a alegação do juiz? Ele disse o seguinte, cara, você é o técnico. Você deveria ter percebido isso e diagnosticado isso, e ele é a parte desfavorável, né? É a parte que sofreu, né? Só que eu tenho uma dúvida. Mas, ô Geison, só emendando essa daí, o que eu faço aqui na Tecnocar? O cliente veio, por exemplo, com freio. Ferro com ferro. Isso já aconteceu agora recente aqui. O cara trouxe um fuso, as 4 pastilhas ferro com ferro. Passou o orçamento, não. Eu só quero que bota a pastilha porque eu estou vendendo o carro. Não, eu tenho que trocar os discos. Não, só quero que bota a pastilha. Ele negou e não quis fazer. Eu vou pegar o carro aí. O senhor está em casa? Estou. Então eu estou indo aí levar o carro. Botei o carro na plataforma. Quando ele viu, eu estou chegando com o carro de guincho na casa dele. Aí eu não vou pagar o guincho. Eu não vou cobrar do senhor. Só que está aqui o orçamento. Você vai assinar o orçamento que você recusou, a troca da Adrenaline. Tenho aqui a nota fiscal do guincho que ele coletou na minha oficina, está entregando na casa do senhor. O senhor vai assinar também. Mas por que isso tudo? Porque se o senhor sai da minha oficina e bate o carro, a responsabilidade é minha. Eu entreguei o carro para o senhor. Agora, se o senhor sair da casa do senhor e bater o carro, a responsabilidade é sua. Às vezes, mais vale você gastar com guincho do que depois perder um monte de dinheiro numa ação judicial. Gente, ó, tem muita gente boa aqui assistindo a live. Cara, obrigado aí por vocês estarem com a gente. César, o pessoal do Almeida lá de Bragança, Fabinho. Muita gente boa, obrigado. E aí eu vou jogar aquela pergunta quente agora, né, Kiko? Porque até agora nós só aquecemos o Fábio, né? Agora é hora de... Ô, Fábio, cá entre nós aqui. A gente estava falando nos bastidores aqui que o pessoal tá assim com o ChatGPT, acreditando que ele faz milagre, faz um monte de coisa, né? E depois descobri que o ChatGPT ele pode mentir, ele está autorizado a mentir ou a omitir, enfim, cada um interprete da maneira como acha que deve. E agora é a quente, meu amigo. De verdade, as informações colhidas do EDR são confiáveis? Ou tem aquela coisa que... Super confiáveis. São super confiáveis. Isso pode perguntar para o ChatGPT, para dar estudos americanos. Tem lá documentos da Site Papers da SAE, Sociedade do Engenheiro Automotivo. Tem N estudos. Os caras fizeram estudo lá com o Hyundai, modelo tal, no 2022. Instrumentam o carro, fazem um crash test e comparam os dados de velocidade, aceleração, freio. Vez que outra dá uma coisa, uma diferençazinha aqui, 2% aqui. Não tem nenhum caso que o EDR disse que era 50 km por hora e o equipamento disse que era 70 ou 30. De qualquer montadora, os EDR são muito, muito, muito precisos. E por que criaram esse bendito desse EDR, cara? Foi como feito isso, cara? Porque pouca gente conhece, né? E já é desde 95, 97, cara. Tem 30 anos, né? O sistema tem 30 anos. É isso que eu falei. O pessoal começou a desenvolver o airbag e descobriu que podia gravar essas informações do que aconteceu no acidente para melhorar o produto, né? Então, assim, instrumenta o carro lá com o acelerômetro, faz um crash test, o acelerômetro diz que o airbag abriu com 80 milissegundos. O EDR disse a mesma coisa, disse, o EDR é confiável. Então, eles puderam começar a coletar informações de acidentes que aconteceram, e concessionárias, imagina, e pegando carro. E o sistema foi evoluindo, e cada vez foram botando mais informações. O interessante é que tudo isso começou nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos não é lei, é uma legislação. Nos Estados Unidos diz o seguinte, se o seu carro tiver EDR,
você tem que informar o proprietário, tem que estar no manual e tem que ter um equipamento à disposição para leitura. Então, Ferrari, até hoje nos Estados Unidos, não tem EDR. Na Europa agora passou a ter, porque na Europa é obrigatório. Nos Estados Unidos não é obrigatório. Se a Ferrari quiser nunca botar EDR nos Estados Unidos, não vai ter. Mas Essa é a aí, diferença. mas aí tem o problema. Onde é que é fabricada a Ferrari? Fabricada na Itália, mas eu posso desabilitar o sistema, né? Eu sei, mas, assim, ó, mas para a montadora, pelo menos que eu entendo, e eu vejo assim, conversando com engenheiro de montadora, um exemplo que eu dou é o Peugeot 3008 híbrido. O motor de partida está lá no motor e não serve para nada. Só que para a montadora é muito mais caro ela mudar a linha para tirar o motor do que deixar lá. E Sim. às vezes ali na gravação de software e tudo mais, às vezes não está na tabela, mas vai estar lá o sistema. Aqueles casos que tu pega, que tu comenta, que não está na tabela, mas tu consegue ler, né? Isso é um problema, né? Quando a gente pega lá os carros que o EDR, o CDR, o equipamento da Bosch, lê ou não lê, a gente nunca tem certeza. Agora, esses dias veio uma atualização e apareceu Volkswagen Up 2025. Que eu saiba, não estão fabricando mais Volkswagen Up, né? E está lá na tabela. Alguém se atrapalhou na hora de lançar os dados e replicou ali, não sei qual foi o último ano que foi fabricado o Up, e replicou para os anos seguintes. Então, assim, para um desavisado, aquilo ali é uma informação desnecessária. Tem carros que deveriam ter o sistema funcionando e a gente vai lá e não consegue ler. Por quê? Porque o arquivo que vem da Bosch bloqueia os chassis de um carro e de outro. Então, daqui a pouco até pode estar instalado, não foi desabilitado pela fábrica, mas o software do equipamento diz que aquele aí não vai ler para você. É uma E faca aí de dois não. gumes, então, porque da mesma forma que pode justificar o cara que falou que teve um problema no carro e que o acidente foi proveniente de alguma coisa que aconteceu com o carro anteriormente, como também pode entregar o cara que ele fez uma situação ali que o que ele falou ele não cumpriu, Eu entendeu? não, eu não quis interromper antes, mas você estava falando, o funcionário foi testar o carro, né, e jura que não estava em alta velocidade. Já teve casos que eu resolvi sem precisar fazer leitura do EDR. Falar com o advogado, com o cliente, amigão, você não estava correndo? Não, não estava correndo. Seu carro tem EDR. Vamos ligar lá. Ah, pois é, veja bem, não era bem assim, eu estava um pouquinho acima da velocidade. E tem os casos contrários, que o Kiko até usa essa transparência. Teve um acidente que aconteceu com uma BMW X6, já antiga, 2015, e a seguradora não queria pagar porque ele bateu no carro, um carro mais velho. O acidente aconteceu às 5h30 da manhã numa estrada secundária. Foi fraude. E aí fui para lá, fui para cá, o carro não tinha EDR, mas descobrimos que ele tem o sistema. Quando ele bateu o carro, ele recebeu uma chamada no celular, né? Seu Jason, o senhor está bem, precisa de uma ambulância, precisa de guincho, né? Sistema por satélite. E pedimos judicialmente para a BMW esse documento. Não veio velocidade, mas veio a posição GPS e a hora. Ou seja, o cara bateu às 5h30 da manhã, naquele lugar ermo, né, que era o termo, num carrinho velho que não tinha seguro. E a seguradora teve que pagar. Mas o que aconteceu? Quando eu falei para o cara que tinha esse sistema, eu disse, olha, se você não bateu, eu não conhecia o cara me contratou, eu não conheço o cliente, normalmente quem me contrata eu não conheço, não sei se está falando a verdade ou não. Se não foi lá o acidente, nós vamos dar um tiro no pé. Não, Fábio, tranquilo, foi lá o acidente, dito e feito. O Kiko usa essa transparência aí, né, Kiko, nos treinamentos. Uhum. Outra coisa, ô Fábio, por exemplo, a galera tá perguntando ali, né? Então, sobre a parte da cobertura do sistema. Então, hoje, se você quer ler o EDR da Kia, é um equipamento que a própria Kia desenvolve. Se eu quiser Hyundai, é um outro equipamento que só lê Hyundai. Tesla tem o equipamento dela, a BYD tem o equipamento dela, e as outras montadoras elas dão autorização para a Bosch. Isso. No caso do Tesla,
Eu te mandei esse dia uma matéria ali bacana, eu quero que tu explique pra galera como é que foi esse caso ali, uma repercussão nos Estados Unidos. É porque nos Estados Unidos, ô Geiso, é muito comum isso, mas muito comum mesmo. Eu vi uma matéria uma vez, a primeira vez que eu li uma matéria sobre isso, o que aconteceu? Houve um acidente, e aí a polícia colocou, vamos supor, colocou o Fábio como culpado. Que o Fábio estava em alta velocidade, que ele rodou o carro, que ele foi lá e bateu no carro do Jason. Certo? Só que o Fábio não, eu estava devagar, quem bateu no meu carro foi o Jason. E aí, só que a polícia lá na hora da perícia botou ali. E o cara contratou um perito com o EDR e provou que a polícia, o laudo policial estava errado. Entendeu? Então isso é uma prática muito comum lá no mercado americano. Só que devagarinho está se popularizando também no nosso mercado. Isso que a gente tem que ficar atento. Então explica Sim. para a galera referente a esse caso do Tesla, que foi bem emblemático, Fábio. Bem recente agora, a Tesla perdeu uma ação, 100 milhões de dólares. O cidadão vinha com Tesla a 100 quilômetros por hora, ou 80, enfim, acho que era 100 quilômetros por hora. E ele Certo. disse, que ele se abaixou para pegar alguma coisa, o celular, alguma coisa. A estrada terminava em T, né? Ou seja, ele era obrigado para dobrar direita e esquerda, tinha que parar. E o carro foi, pegou e atropelou duas pessoas, matou dois jovens. E aí ele disse no processo, disse, não, o carro tem o ADAS lá, e eu achei que se acontecesse, se tivesse uma placa de pare, o carro ia parar. E a Tesla perdeu esse processo. A Tesla está recorrendo, mas a primeira condenação, 100 milhões de dólares no processo. A Tesla, ela tem um sistema diferente. Todos esses equipamentos que a gente falou, equipamento da Bosch, para ler a maioria dos carros, o equipamento para ler os carros da Kia, todos eles eu vou lá, ligo o equipamento, pego a informação e a Volks, GM, Ford, ninguém fica sabendo que eu fiz a leitura. O equipamento da Tesla é diferente. Eu conecto o equipamento, a informação vai para a internet para eles e eles me devolvem o laudo, devolvem o formulário. Então não tem leitura de EDR que não passe pela mão deles. E eu acho isso bom, porque eles se protegem. Né? Se foi mancada nossa, vai estar lá. Né? Se não foi mancada nossa, e a Tesla tem muitos processos nos Estados Unidos, né, o carro devia parar, não parou, devia mudar de faixa, não mudou, esse tipo de coisa. Ô Geisa, para ter uma noção, eu e o Douglas fomos pioneiros na América Latina a liberar a PN de Tesla. Então, liberar a PN é o quê? Eu boto um chip de celular da região que o carro tem e o carro tem a conectividade, uma porta de entrada de internet através daquele chip. E aí, quando eu fazia muito isso, até o pessoal prostituir o mercado com o preço, né? A gente pegava, mandava um documento em PDF para o cliente, ele tinha que botar com a mão dele, o chassi do carro, tinha que colocar os dados dele e assinar. E esses documentos eu tenho até hoje, todos eles guardados aqui. Né? E aí o pessoal fazendo hoje, falando, não precisa daquela carta que falava no passado, que não sei o quê. Realmente, você não precisa para habilitar o sistema. Mas para que serve aquela carta? Porque se esse carro for hackeado, ou tiver alguma coisa que entrou via aquela porta de internet do chip, e eu não tiver essa carta que o cliente estava ciente que eu habilitei, quando eu faço, lembra que o Fábio falou que ele tem que pedir para a Tesla devolve? Quando eu logo com o equipamento, eu estou no meu usuário e senha. Então eles sabem quem logou e a localização geográfica que aquele carro estava. Então se esse carro for hackeado, chegar numa situação, né, que nem aconteceu lá em 2015, que foi hackeado um Jeep e chegaram a matar o condutor, por isso que saiu o SGW, né, nos Estados Unidos, chegar numa situação dessa e o cara vai para cima da Tesla com um pedido ali, eu estou falando de 100 milhões, né, e a Tesla pega e fala o seguinte, não, mas peraí, esse carro, todo o processo que entrou não foi pelo meu firewall, foi aqui, ó, pelo chip de celular que alguém colocou. Tá entendendo? Então isso é responsabilidade.
Então a gente tem que se atentar a se documentar e fazer a coisa correta. Ah, nunca dá nada, mas um dia pode dar, né? A montadora, como você falou do Tesla aí, Kiko, o Fábio, a montadora, ela tem interesse em, de repente, ficar junto com a justiça ou com as normas legais dos países, acompanhar isso, ou isso daí é Não. conto, isso é conto de fadas, né? Porque tem muita gente que fala o seguinte, né? Bom, vamos lá, de repente isso cai na mão da montadora, ela começa a querer fazer isso para se isentar, os isentões aí, né? Mas também pode ser um tiro no pé. Como é que é a sua avaliação disso daí? Olha, assim, vendo pelo o mercado norte-americano e canadense tem, hoje já deve ter 2.000 equipamentos de leitura da Bosch. No Brasil são dois, né? Se a gente for ver o modelo mais novo, CDR 900, tem um só, que é o meu. E lá as concessionárias não têm isso. Lá está na mão dos peritos, está na mão das polícias científicas, não está na mão de concessionária isso. Quanto mais está evoluindo o sistema, mais fácil está ficando para as montadoras ter essas informações, como a gente acabou de falar do Tesla, de outra marca, que eles já receberam, não precisa nem fazer a leitura ali do EDR ou de outro modo, eles já têm a informação lá. Então, eles estão se protegendo, têm que se proteger. Um dos maiores números de processo que tem no Brasil contra a montadora é airbag que não abriu. E a maioria esmagadora deles realmente não precisava ter sido acionado. As pessoas, eles não contratam um perito, o perito diz que devia ter sido acionado e processo. Esse primeiro processo, aí entra um perito, eu trabalho com perito judicial também, ou seja, quando eu estou assistindo o juiz, né, não estou defendendo nem um lado nem o outro, né, não estou defendendo nem a montadora, nem a pessoa que diz que o carro não abriu. Meu amigo, não precisava ter sido acionado. E aí o cara diz o quê, né? Tem que pagar todas as custas processuais, aquela coisa toda. Se tivesse consultado uma pessoa que entende, não necessariamente um perito, mas uma oficina que entende de airbag, vai dizer, olha, seu carro bateu, teve ferimento no rosto, quebrou o nariz, quebrou... Não, eu quebrei a unha aqui do dedo aqui e machuquei o joelho. O airbag é para proteger aqui na frente. Ah, mas o carro estragou muito. Mas não precisou, amigo, entendeu? Ah, eu machuquei o ombro aqui. Bom, foi uma batida lateral, seu carro não tem airbag De cortina. lateral de cortina. Machucou aqui, tem e não abriu, bom, aí é outra coisa. Mas a maioria esmagadora dos casos que eu vejo de airbag não tinha que ter sido acionado. E O Kiko, deixa eu te fazer uma pergunta. todos os casos que eu peguei de aceleração involuntária, nenhum deles se confirmou. Fala, gente. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Kiko. Eu estava ouvindo aí o Fábio falar, né? E estava aqui imaginando, né? Sobre o futuro da reparação, para onde nós estamos indo, né? Porque antigamente, né, alguns anos atrás, a gente tinha muito daqueles mecânicos que davam qualquer desculpa para trocar uma peça que não devia, para poder fazer uma manutenção que talvez o diagnóstico ele achava que fosse, né, para poder justificar a substituição daquela peça, daquele componente. Isso já mudou há muito tempo, graças a Deus por isso. Eu sou um dos caras que mais entende o seguinte aspecto: o nosso mercado ele está se profissionalizando a duras penas, tá? Não porque ele quer muitas vezes, é por conta da tecnologia que está forçando isso, né? Então, você Concordo. fala de futuro da mobilidade, futuro da reparação, o Kiko, parece que o cerco está se fechando, as oficinas parece que estão ficando exprimidas e sem opção. Ou se tem opção, elas não sabem procurar essas opções. Como é que você enxerga essa janela aí de oportunidade ou de desafio? É que na realidade no passado, quando tu errava no diagnóstico, não era caro. Entendeu? Ah, o carro tá falhando o cilindro, trocava a vela, a bobina, a tampa, rotor, não era caro. Era barato. Mas hoje quanto é que custa um bico de injeção direta, uma bobina, o jogo de vela tá caro, a bomba de alta é cara, a bomba de baixo é cara. Quanto custa isso? O erro tá saindo caro.
Então hoje, se você não especializar, não buscar informação, não está na linha de frente, tá? Vai sofrer e aí vai entrar naquela situação de várias oficinas aí pelo Brasil fechando, o cara desistindo de ser mecânico porque tomou ré grande em relação a isso. Então hoje nós como profissionais a gente tem que fazer a coisa correta e temos que se especializar e buscar conhecimento, Kiko, porque senão ferrou. Kiko, troquei pneu do meu carro ontem, fiz geometria. Não preciso calibrar o ADAS, né? Não, claro que não. Eu estava indo para Porto Alegre, troquei o pneu e fui com o meu carro rebolando para Porto Alegre. Ele só mudou lá o perfil do pneu, mais nada. Tipo assim, ó, para você ter uma noção, gente, eu tava, acho que vai fazer 2 anos, eu tava lá na Top Car BMW em Blumenau, tomar café com um grande amigo meu lá, que é o diretor do grupo. E aí, o que que acontece? Ele mostrando uma M5, o cara tirou zero na sexta-feira de manhã lá. Aí queria botar um jogo de roda maior, e aí só que lá na concessionária era um pouquinho caro. Mas o cara comprou uma M5. E aí ele foi no Auto Center e trocou os pneus. E normalmente, quando tu pega esse tipo de carro, BM, ele já, tu sai para dar o carro pela telemetria, ele já dá uma mensagem lá no painel dizendo o seguinte: diâmetro do pneu errado. Só que depois de 1 ou 2 dias, essa mensagem some. E aí, naquele mesmo dia à noite, o carro zero, ele saiu para ir para o Balneário Camboriú. E ele capotou esse veículo. E o seguro não pagou o carro porque ele alterou o diâmetro da roda e não foi alterado eletronicamente o diâmetro para que o ESP funcionasse de uma forma correta, que aí ele poderia ter ajudado a evitar o acidente. Troca de roda, né? E aí agora eu quero fazer uma pergunta para o Fábio. Por exemplo, o seguinte, daquele novo módulo, Fábio, que tu falou lá do ASTM, que apareceu agora no CDR lá, né? Sim. Explica pra galera esse novo módulo e novas informações sendo gravadas agora referente aos sistemados. Que quando eu falo pro pessoal que a gente já tem equipamento, tem carros com ADAS que estão salvando a imagem de calibração, e se o cara tacar a luninha na parede vai aparecer, é hashtag segue o doido. Mas olha o que apareceu na atualização do equipamento. Passa para essa galera aí. Mas deixa eu só emendar já para uma outra pergunta. Você responde a vai. domingo primeiro, pois a minha. Quem tira o carro zero, desmonta todo o carro, manda blindar, tem colher de chá? Responda do Kiko primeiro. Não. Essa aí é pro Kiko reclamar. É ADAS, né? É um problema sério do ADAS. Essa aí o Kiko responde. Não só eletrônica, né? O problema todo é desmontar toda a eletrônica e blindar, mas o problema é de calibração de câmera mesmo. O que acontece? O EDR lá nos Estados Unidos, a legislação exige lá, não sei, 15 ou 20 parâmetros. O que você quiser colocar além disso, você coloca. Então o EDR, é estranho que a gente pega o manual dos carros nacionais aqui e diz, o seu carro tem EDR que grava ou pode gravar até 30 segundos antes do acidente. Nunca vi isso. Existe um outro carro lá que grava 20 segundos, todos os outros são 5 segundos. O manual do Pulse, eu peguei agora semana passada, fala em 3 segundos. Não li nenhum Pulse, mas não acredito que eles vão fazer com 3 segundos no Brasil. Ô, Fábio, então, só passar para a galera rapidinho. 3 segundos, no caso de uma análise de perícia criminal, é muito tempo ou pouco tempo? É bastante tempo, porque olha só, se o carro está andando a 72 km por hora, são 20 metros por segundo. 60 metros antes da batida, eu tenho informação, freou, esterçou. Se for 5 segundos, andando a 70 km por hora, eu tenho 100 metros antes do acidente. Então, 20 segundos vai pegar o cara no supermercado, entendeu? Não interessa. Não tem por que ter esse tempo todo, diferente de avião. Avião é outra coisa, né? Precisa saber se os sistemas estão funcionando. Porque senão, às vezes, o pessoal fica na cabeça, mas 3 segundos não é nada, não. Com a perícia judicial, eu já vi o Fábio mostrar os laudos para mim, é tempo, galera. É tempo demais. É 5 segundos, a gente trabalha com 5 segundos.
Só que o que acontece? Os sistemas, o EDR lá, o módulo do airbag, começou a juntar mais informação daqui, informação dali. Então, por exemplo, hoje eu já consigo, através do equipamento da Bosch, tem determinados veículos que, se entrou frenagem automática, ele tira foto, ele registra foto. E isso eu posso acessar, dependendo do carro, pelo módulo EDR, e tem outros carros que eu acesso pelo módulo específico. Vou ali com o cabinho, ali no módulo, junto do espelho, e ligo diretamente ali. Não leio pelo EDR. Isso acontece também com... tem alguns casos que o equipamento da Bosch lê também de módulos de gestão eletrônica, enfim, do controle do motor, é mais raro. E agora tem alguns carros agora para nós aqui já tem carro GM 2018 lá nos Estados Unidos, que tem um módulo que a GM chama de ASCM, que é o, digamos assim, que é o módulo mãe de todos os módulos do ADAS. E eu consigo pegar as informações direto de lá. E aí eu não preciso ter acidente. Porque o EDR, ele registra se houve acidente. Mas se não houve acidente, se o carro foi lá para o Kiko calibrou, não ficou bem calibrado, o carro não freou, o carro não bateu, como é que prova aqui? Se for um carro desses da GM, eu vou no módulo sem acidente nenhum. Houve uma frenagem que não deveria, ou ao contrário, ele registra todo o funcionamento do carro. Então ele vai registrar por algum sensor a proximidade e por outro sensor que não fez a frenagem que deveria fazer. Então, ninguém me contou isso, eu não estou prevendo nada, mas eu acho que cada vez mais os equipamentos que leem EDR vão começar a pegar mais e mais módulos de outras funções de forma independente do EDR, que é uma coisa para o acidente. Se não teve acidente, o EDR não grava nada. Para falar a verdade, alguns carros com uma frenagem muito brusca, aquela frenagem que acende lá o brake light, né? Alguns poucos carros podem gravar alguma coisa no EDR, mas é muito raro, é bem exceção. Para ter uma noção, Geis, o meu 208, tá? Quando eu peguei novo, eu já enfiei o scanner e comecei a ver tudo que tinha da parte de ADAS dele, né? E aí você entrava lá em valores reais, estava o seguinte: imagens capturadas e salvas, 0. Hoje eu entro, tem 14. Entendeu? Tem 14 imagens salvas. Por quê? Vira e mexe, eu estou no celular, o carro dá aquele alerta de frenagem, na mão da Jaque ele já freou sozinho para não bater. Entendeu? Aconteceu algum evento, então, né? Aconteceu 14 eventos que ele salvou 14 imagens, está lá no valores reais. Até o dia o Fábio tá para vir para cá para a gente dar uns rolê nos carros velhos aí, deu uns modos DDR aí, umas coisas malucas. E aí eu vou tirar o módulo da câmera do meu carro para a gente tentar ler. Entendesse? Por quê? Tá gravando. Eu não consigo ter acesso. Às vezes o Fábio não vai conseguir ter acesso. Mas dependendo de uma situação extrema, a gente pode entrar com uma ação judicial contra a Peugeot. E diz o seguinte, ó, no manual tá falando que tem a função, né? E eu já disse que tem lá a função DDR. E a gente precisa que você extraia esses dados para a gente. Está lá no manual, eu quero os dados. Kiko, tem outra coisa muito importante. Ó. É muito comum acontecer um acidente, e aí não estamos discutindo se a perícia é por que aconteceu o acidente ou se foi mecânica, e rapidamente a pessoa entrega para a seguradora, né? Quer pegar o dinheiro. Tem muito... Digamos o caso do Peugeot do Kiko. O carro teve um problema lá e teve lá um pequeno acidente porque tinha que frear, não freou e tal, mas né, hoje qualquer coisa dá perda total. E o equipamento da Bosch hoje não lê o carro dele. Ele vai entrar numa discussão judicial que pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Nesse meio tempo, pode vir a atualização que passa a ler o carro dele. Isso aconteceu com as BMW. A coisa de 1 ano e meio, a gente conseguia ler BMW 2021, eu acho, para frente. Foi vindo as atualizações, se lê hoje BMW, eu acho que a partir de 2015 ou 2016. Então, estava lá o EDR, o carro sofreu um acidente, eu ligava o equipamento, não tinha nada ligado. Vem uma atualização, espeta, vai conseguir ler. Isso aconteceu teve uma montadora aí que fabrica um carro caro, eles tiveram um acidente, o carro estava emprestado para um jornalista, foi velocidade, não foi e tal, espetei lá, não lê.
Era bem na virada o carro é 2024, final de 2023, a partir de 2024 passou a ter o EDR. Eu disse, olha, isso aí vai acabar na justiça, é um carro caro, guarda o módulo, sucateia o carro, faz o que bem entender, e daqui a pouco, daqui 6 meses eu vou te ligar, olha, manda o módulo para cá que agora o equipamento está lendo. Então, Ou para mim, isso seja, é muito... ele grava os eventos. Tem DDR, grava os eventos. Aconteceu de conseguir ler ou não conseguir ler por uma questão de atualização, tá gravadinho lá. Se alguém quiser e voltar para trás, é o seguinte, ó, lembra É isso, aqui, né? é isso, é Eu isso. tenho uma pergunta com relação a justamente nesse aspecto. Eu estava pesquisando, né? E falou o seguinte, em julho de 2024, virou uma regulação da União Europeia. Todos Lei, os carros, a partir de julho de 2024, teriam EDR. Nos Estados Unidos, né, que é a NHTSA, né, que é, se não me engano, aí, exige que eles gravem ali pelo menos 15 a 30 dados no mínimo, né? Tem mais um pouquinho de conjuntos aí, pelo que você explicou. A gente sabe que começa a acontecer lá, a gente percebe que há uma tendência do nosso mercado acompanhar certas evoluções com um pequeno delay, né? O right to repair que o diga. Né? Então, o que acontece? Você, pela tua experiência, você acredita, o Fábio, e também ouvi o Kiko aí, né? Que fatalmente isso, perto daquilo que pode ocorrer, será uma, como teve, né? O airbag que foi lançado, né? Como teve lá o ABS, né? Que chegou depois de um tempo aqui, virou regulamentação. O próprio ADAS já tem essa questão, né? De todos os carros, tem uma legislação ali que todos os carros têm que ter o ADAS. E você acha que isso também chega no Brasil? Ou vai ter um delay de 5 anos, que nem disse não nosso vai amigo chegar, aí? vai chegar tarde. Se vocês procurarem no site do CONTRAN, o CONTRAN sempre tem um conjunto de coisas técnicas que eles estão estudando para avaliar se implanta ou não implanta. Foi assim com o ABS, foi assim com o airbag, né? Há coisa de 3 ou 4 anos já, eu participei do texto que está lá no CONTRAN, vocês vão olhar lá, aparece lá, está um estudo o EDR para ser implantado. Já faz 3, 4 anos, foi para lá, a hora que tornarem obrigatório o EDR, todos os carros vão ter, entendeu? É que Então, na realidade é o seguinte, Eugênio, o Fábio já fez leitura de DR de Saveiro 2017. na realidade eu não fiz. É. Na realidade eu Tá, fiquei surpreso, por quê? tá na Porque tabela. foi antes de eu fazer a apresentação lá em São Paulo, em abril, na Automec, não sei, foi 2, 3 dias antes veio uma atualização do software. E eu disse, pô, vou chegar lá com alguma notícia fresquinha, né? Comecei a olhar os carros lá, me aparece Saveiro 2017. Onde é que os caras tiraram o Saveiro? Então, se Saveiro tem o Polo, Virtus, Passat, toda outra linha, a Maroc entrou agora também. Mas Saveiro, para mim, foi. Se alguém me dissesse que o equipamento da Bosch é Saveiro 2016, eu dizia, tá brincando, né? Bom, Lelada antes que Saveiro, né? Então, assim, por quê? Porque o sistema de airbag da Saveiro deve ser o É o módulo lá, mesmo. é o mesmo, entendeu? Do Virtus ou de um outro modelo. Então não precisa fazer nada, é só colocar o chassi lá no software dizendo que ele pode ler e está resolvido. É E porque o já que acontece? aconteceu, e já aconteceu que eu peguei uma Saveiro há coisa de 2 anos, nem liguei o equipamento, porque não, e se tivesse ligado não tinha lido nada. Se esse carro ainda existisse, se o processo estivesse rodando ainda, eu ia lá ligar e ia conseguir. Era uma Saveiro bem mais nova, 2020. É que nem, por exemplo, vamos supor, eu vou lá e faço o freio do carro do meu cliente. Aí o cliente vem depois de 20 dias dizendo que bateu o carro porque faltou freio. E a gente sabe que existem pessoas que falam a verdade e pessoas que mentem, né? Se você pega o carro, bota, olha, tá tudo perfeito, tá tudo legal, tá tudo certinho, você fez tudo de acordo com as normas ABNT, todo o processo certinho, você pode olhar para o seu cliente e falar o seguinte, olha, seu carro tem EDR, eu conheço uma pessoa,
né? Ele tem isso aí, eu vou tirar o modo airbag, eu vou mandar para ele, ele vai fazer a leitura, né? Se realmente foi um problema que você estava freando o carro, não estava parando, vai aparecer. Ah, cara, se o cara tá mentindo, ele já abre as pernas na hora, né? Kiko, o EDR é a câmera do mercadinho da esquina. Não, não fui eu que dei o tiro, não fui eu que dei o tiro. É o delegado diz, meu amigo, tem uma câmera lá. Não posso mais mentir, entendeu? Que não fui eu que dei o tiro. Fui eu que atirei, entendeu? O EDR é isso aí. Às vezes a gente resolve sem precisar fazer a leitura. Ô, Fábio, agora uma pergunta, você como perito criminal, tá? Que faz perícia ali da parte do acidente, certo? Ah, peguei, né? Levei o carro na oficina do Jason. O Jason fez o freio dianteiro, só botou a pastilha em cima do disco sem retificar, certo? É um freio a tambor, segundo a norma BNT, você tem que desmontar, fazer limpeza, regulagem, ver checar fluido de freio. Tem que fazer toda a checagem do sistema de freio, você só botou a pastilha e mandou o carro embora. O Jason, no outro dia, bateu o carro, a esposa dele se machucou e ele alegou que faltou freio. Beleza. E aí o Jason contrata o Fábio, né, para fazer uma perícia nesse carro, né? Para quem sobra essa responsabilidade? O Jason que pediu para botar só a pastilha e levou o carro embora? Ou tecnicamente você consegue dizer o seguinte, ó, o cara fez o serviço errado? Kiko, é mais ou menos a mesma história do caminhão, né? O cara do caminhão pode dizer, olha, eu mandei o Kiko levantar o caminhão, para mim eu não sabia que isso aí tinha algum problema de centro de gravidade, eu nem sei o que é centro de gravidade. Eu fiz porque todo mundo está fazendo, eu achei bonito, mandei fazer. O cara pode alegar que ele é ignorante no sentido, melhor sentido da palavra, né? Não conhece aquilo, né? Isso pode acontecer com freio também. Se perguntar para né, uma pessoa da família da gente que não mexe com carro, sabe o que é a diferença de uma pastilha de freio para um disco de freio para uma pinça de freio, né? É tudo freio. Então, assim, a pessoa pode mandar você fazer uma coisa, pedir para você fazer uma coisa, e é sua obrigação não fazer certo. Se vai fazer errado, se o cara quer botar só pastilha, diz, olha, o seu Fábio pediu que é para trocar só pastilha, os discos estão em péssimo, estão trincados. Assina aqui, seu Fábio vai embora. Fica com uma cópia do documento, dá uma cópia para ele. É isso aí. Acontece muito em concessionária processo. O Fábio está com um problema no carro, tá com barulho. E eu fui na concessionária lá, e na ordem de serviço lá, desmontamos não sei o que, né? Foi 5, 6 vezes. E aí descobriram o barulho, mas o barulho era em outro lugar. E aí no processo, o advogado disse, mas olha aqui, está aqui a concessionária dizendo que o Fábio teve lá, e eles desmontaram 5 vezes, desmontaram isso, desmontaram aquilo. O que a concessionária e a oficina deve fazer? Fábio veio se queixando de barulho no freio. Verificamos, nada encontrado. Assina, Fábio. Porque, senão, o cliente não é nem por maldade. Ele disse, olha, eu levei 5 vezes no Kiko para mexer no freio. Ele não tirou o barulho do freio. E não era ali, era um outro problema que daí não importa, entendeu? Mas então, eu não registrei que a gente olhou e não achamos nada. Tem que dizer que não achou nada. Tem que dizer e tem que assinar, Kiko. É isso aí. E nada por WhatsApp, tá? Seja por e-mail, seja por documento escrito, nada por WhatsApp. Se não, o juiz diz ao contrário. Olha só, seu Kiko, o senhor mexeu 5 vezes e o senhor não conseguiu resolver, só resolveu na sexta. Vocês lembram daquela conversa que teve um cara, eu acho que era de Minas Gerais, que ele falou que o retentor do Maré cabia na Toro? Uhum. Não sei, não conheço. Aí o cara estourou, tá? Falou que o retentor original da Toro não prestava, pediu pororó. Aí o cara falou assim, não, o que presta é da marca tal com o retentor do carro tal. Aí eu olhei para aquela notícia, eu falei assim, cara, esse cara, ele tá tirando o mico do ombro da montadora, tá colocando o mico nele. Porque ele tá assumindo, tá divulgando, tá incentivando, por melhor que seja a intenção do cara, tá? Mas a forma como ele tá fazendo essa comunicação
pode virar contra ele. Então, o que eu quero dizer é mais ou menos com relação às manutenções. A gente tem o costume de querer ajudar o cliente, dar um jeitinho pro cara, isso, aquilo, outro, tem que tomar cuidado. Porque na hora que acontece alguma coisa, o cara não vai pensar duas vezes. Ele não vai lembrar que você foi amiguinho, que você tentou ajudar, e uma série de coisas. Então, fica esperto. Ô, Kiko, eu não sei aí se o pessoal tem perguntas aí, né? Mas eu queria depois aí lançar um desafio aí para você, Kiko, aí, que você acho que vai ficar maluco aí. Jason Kiko convida. Vai pensando aí, tá, meu? Hoje foi o Fábio, daqui a 15 dias vamos arrumar um outro doido aí. O Fábio foi o primeiro que abriu a... Que honra. Eu não entendo ler. Hein, Kiko? Você entendeu aí? Oi, fala, eu tava lendo ali, então tava concentrado, foi mal. Ó, a gente tem que fazer você aí, Kiko e Geiso convida toda primeira e terceira segunda-feira de cada mês. Então, Bora? a cada 15 dias. O Fábio foi o abre alas aí. O que o pessoal quiser aí, de repente, falar do tema, a gente vai atrás de um especialista e vamos fazer que nem com o Fábio aqui, ó. Jogar o cara no paredão aqui. E trazer o cara. Então, pensa aí no assunto aí para a gente poder fazer, não na próxima segunda, mas na outra, tá? Na terceira segunda aí. E tem gente perguntando aí, ó, o Lango falando o seguinte: qual o custo hoje para ler o EDR e como funciona? Isso é para você, Fabião. Tá, assim, ó, o custo é muito variável, por quê? Porque se o acidente aconteceu lá em Belém, eu pegar um avião lá só para ir lá o módulo não vale a pena. Então eu peço para a pessoa tirar e me mandar por Sedex. Mas por outro lado eu tenho que ter o cabo. Então se for um Toyota, está resolvido que eu tenho todos os cabos, né? Mas se for sei lá, uma BMW 2025, eu não tenho, além de ter o cabo que eu não tenho, eu preciso ter esse outro equipamento para ler o FlexRay, né? O sistema FlexRay. Então varia. Mas assim, um módulo que eu tenho cabo me mandando por Sedex, ou se eu tô baseado em Porto Alegre e estou com frequência em São Paulo. Nessas duas cidades, para eu ir ler no carro, no OBD, normalmente em torno de R$ 6.000 a leitura. Pode ser maior se precisar do de adquirir um carro ou de fazer alguma outra... E às vezes é uma coisa muito simples que daí também... Porque o custo não é só da leitura para pagar o equipamento, enfim. É que nem nós com o scanner. É atualização, é tudo. Tem a interpretação do laudo. Tem laudo que vem com 50 páginas. Então, às vezes, o que a pessoa precisa tem que interpretar o laudo, o laudo que sai do equipamento e colocar isso num laudo explicando tecnicamente. Porque, por exemplo, o laudo ali uma batida, ele me dá o gráfico, já mostrei isso em treinamento do Kiko, me dá o gráfico de aceleração. Teve um pico de aceleração, não abriu o airbag, diminuiu, teve um segundo pico e aí que ele abriu com 60, 80 milissegundos. Então eu tenho que interpretar isso. Houve um pico, aquele pico foi suficiente para abrir o airbag ou não? Então essa interpretação pode encarecer. Mas às vezes só quer saber, olha, a via era 60 km por hora, quero saber se o cara estava 40 ou estava 80. Aí o preço cai também, porque daí é uma coisa muito mais simples de resolver. O Fábio Automobilística fez a pergunta. No caso do airbag, que alguns sistemas só apagaram a falha com o scanner, como fica? Não, aí é o uso normal. Né? Ele vai estar lá o código de erro que foi apagado. O que nós, reparadores, temos que ficar atento é não querer, como é que se diz, tirar a responsabilidade do cliente e jogar para a gente. Se eu estou com uma avaria no cinto de um protetor de cinto, é trocar o cinto, não é botar uma resistência. Porque eu vou lá, boto uma resistência, eu apago a luz. Mas esse carro sofre uma colisão, alguém se machuca, o cinto não funcionou direito, a bolsa da airbag não abriu porque tinha uma resistência. Pega um perito criminal que faz a coisa correta, né, que nem o Fábio, ele vai comprovar que alguém fez algo errado na manutenção. E aí isso vai voltando para um, voltando para outro.
eu nunca me esqueço, Fábio, essa eu nunca te falei. Um colega meu que tem oficina em Curitiba, olha só o que aconteceu com ele. Na época que tempo era carro, Oh, e era, eu trabalhei na Fiat nessa época. tá? O que que aconteceu? Teve O tempo para cara, com- carburado primeiro, hein? o cara comprou um Tempra Style pro filho, que era já motor Turbo. turbo, 4 portas. Deu pro filho de presente, o carro terminou usado. Uma semana depois o filho bateu e morreu. Faleceu, Uf, foi a óbito. E aí esse senhor foi lá no local do acidente e viu aquele risco de freada. E o filho estava realmente em excesso de velocidade. Mas ele tinha uma freada assim, das duas rodas dianteiras, assim, por um longo trecho. Só que o carro tem o quê? ABS. ABS. E isso na época lá do Tempra. E aí, o que aconteceu? O cara pegou e processou a Fiat, né? Porque o carro tem ABS e o ABS não funcionou. E aí a Fiat fez uma perícia no veículo, constatou que a unidade do ABS estava com avaria e alguém tirou a lâmpada do ABS fora no painel. A lâmpadazinha estava apagada. Então a Fiat já se isentou disso. O que aconteceu? A ação judicial virou contra a empresa que arrumou o carro, que vendeu o carro para ele, quer dizer, né? Então lá para a revenda. A revenda falou o seguinte: não, eu peguei o carro vamos supor, do Jason e eu só botei aqui e vendi. Beleza. A ação foi lá e intimou, o pessoal da Polícia Civil foi lá e intimou o Jason. O Jason, não, eu vendi aquele carro porque estava com esse defeito. Voltou para a revenda. Quando apertaram a revenda, o que a revenda fez? Abriu as pernas. Ah, eu arrumei isso lá no Kiko. E eu tenho a nota aqui, que eu arrumei aqui, ó, reparo do sistema de ABS. Só que eu não tinha documentado que o cliente estava ciente, que ia tirar a lâmpada, ele não tinha nada documentado disso. O que aconteceu? Além de pagar o carro, ele está pagando todo mês R$ 1.100 até o dia que o pai e a mãe do rapaz morrer de indendas morais. Indenização. Que ele quis economizar e deu uma advogada e tomou uma pegada forte. Então, todo mês lá, 1.100 pila em juízo. E olha, já faz tempo, entendeu? Então, nós reparadores, temos que saber dizer não. Ou fazer o que o Fábio falou. Ah, você quer tirar a lâmpada? Não, eu faço para você. Mas tá aqui, ó, estou documentando o ano, modelo do carro, chassi, marca, modelo, tudo certinho. Cliente, CPF tal, RG tal, tudo certinho. Que você está pedindo, né? Deixa tudo discriminado, que o sistema não vai funcionar, e faz o cara assinar. Ah, você acha que o cara vai querer assinar isso? Então, é nesse ponto que eu quero chegar. Você não precisa inventar nada que é novo, é fazer o que é certo, gente. Entendeu? É só fazer por uma questão de proteção sua, não é porque você é o chato ou porque você é o cara. O cara, ele é seu amigo até a página 2, cara. Infelizmente, a gente lidar com o público, a gente lidar com pessoas. Tem perguntas boas aqui que eu Isso, quero ó. colocar aqui. Me pergunta do Moacir. Leitura do DR vale como prova? Sim. Claro, Sim, claro claro que que sim. vale. Claro que Isso aí. sim. Outra Outra. pergunta do Douglas. Eu peguei uma situação de uma BMW X3 que bateu, abriu as bolsas, foi feita a substituição da bolsa, fiz segurança, também apaguei os códigos de falha, né? O correto seria substituir o módulo? Sim, Porque, por sem exemplo, dúvida. vamos supor que esse módulo foi reparado. Me corrija se eu estou errado, Fábio. Esse módulo foi lá e fiz o arquivo dele, certo? Resetei, né? E a gente sabe que, eu fiz um boot na placa, fica a marca, tudo fica ali marcado. E como a gente viu, ele pode guardar dados de colisão passada, como o Fábio, se você entrou agora, foi falado, do acidente anterior, certo? E nós nunca lemos um módulo, né, que foi resetado um módulo para saber como é que estão as informações, correto? Mas vamos supor, pode que não vai aparecer nenhum rastro eletrônico, como pode aparecer que teve aquela colisão, foi uma colisão brusca, e aí, por exemplo, o airbag agora não disparou por ter danificado o acelerômetro.
E aí isso Exatamente. vai aparecer. E aí quem reparou esse módulo vai ser responsabilizado. Então, pô, o módulo é caro? É caro. O carro é de quem? É meu ou do cliente? Cara, galera, é coisa para salvar a vida. É que nem no ADAS. Fazer a luz do ADAS apagar é fácil. Fazer o sistema funcionar perfeito que é difícil, Ficou. né? A gente sabe uma batida, por experiência, de tanto comparar, que uma batida daquela gravidade ali tem que dar XG. Então eu pego um módulo lá que foi só resetado e ele está dando um valor menor, muito menor. É como se fosse um velocímetro marcando errado, entendeu? O velocímetro está marcando 20, 30 quilômetros a menos. O que você vai fazer? Você vai andar mais rápido, vai ser multado. Então, o acelerômetro ele pode sofrer de uma forma que ele não vai registrar correto e não vai mandar disparar. Ele não tem, ele entende que não tem força suficiente para disparar o airbag. Então, assim, na outra live que a gente fez, teve gente até que brigou aí, né? Pô, acabei de comprar o equipamento aí para resetar, como é que eu faço agora? A gente está falando na maneira certa de fazer a coisa, né? E tem um detalhe nisso daí, Fábio e Kiko. O pessoal está perguntando aqui, tudo bem, você faz o cara assinar na frente do juiz, o juiz pode alegar que você é o técnico responsável. Gente, se você não fizer isso, é pior. Pior, Tá é isso entendendo? aí. Não é Mas, por verdade? exemplo, o que eu aprendi com o Fábio, né? E ele já deixou bem claro nessa live. Uma coisa, eu vou lá e faço um texto seguinte, ó. O cliente está ciente que eu tirei a lâmpada do airbag. Ponto. Outra coisa, eu vou lá e boto. O cliente tem ciência que sem a lâmpada do airbag, no caso de uma colisão, que o veículo sofreu uma colisão, o sistema de airbag não irá funcionar, botando em risco a vida de todos os ocupantes dentro do veículo. E aí eu relato tecnicamente o que pode acontecer, não, o que vai acontecer se Vai falar. acontecer. E Exatamente. aí não tem como o juiz. E aí eu tenho. Né, não tem como, assim, como é que se diz, dizer que o cliente é leigo. Ele está ciente, ele leu aquilo. Ele sabia Ele, que aquilo não ia funcionar. ele é leigo, Gente, mas você explicou para ele, né, Kiko? então, Aham. exatamente. Se o técnico é você, a responsabilidade é tua de avisá-lo tecnicamente dos riscos. Pronto. Entendeu? Não tem como você querer contar meia verdade ou achar que não, isso não pode acontecer, não vai acontecer, não, cara. Já que na frente do juiz você não é o técnico, não é? Então, tecnicamente, é gladiador, assim ou assim, meu amigo. Né? Não tem o que fazer. É, Né? Pessoal, a pergunta do Paulo aqui, ó. E o airbag que apaga o evento de colisão através do scanner? Então, por exemplo, não. tem realmente unidades de airbag que são preparadas para isso, Fábio. Eu já vi. Elas podem ser feitas até 3 reset de colisão. Só que quando eu li também a informação daquela unidade, né, ele fala que a recomendação da montadora é a substituição do módulo. Né? Então a montadora deixou disponível a função, mas ela recomenda que troque. Que Porque ela não acontece, Kiko? consegue garantir que ele vai funcionar perfeito. Quer dizer, a O que gente fica acontece? sempre naquela. Então, vou fazer um reset, vou fazer uma informação dessa, o cliente não quer substituir a unidade de comando e eu não quero perder o serviço, que acabamos de falar agora, documenta. Não, mas Kiko, isso aí é para caso que não abriu o airbag. Se abriu o Abriu? Não, airbag, caso que abriu, tem como fazer. não, tem como fazer, mas não deveria fazer. Se abriu o airbag, foi uma pancada mais forte. Qual é a Tem. diferença? Tem alguns carros, Toyota tem vários carros, você leva uma pancadinha ali, tá na sinaleira, como a gente viu aqui no sul, no semáforo, né? E o cara vem a 15 quilômetros por hora e dá uma batidinha. Amassou para-choque e tal, quebrou uma sinaleira e tal, não abriu o airbag, registrou lá. Esse aí não tem problema de você resetar. Isso é um acidente pequeno, uma coisa pequena, que vai estar registrado lá, registrou no R. Agora, se abrir o airbag, eu não resetaria de jeito nenhum. Isso a gente está vendo agora, a informação de um cara que faz perícia judicial. Então, gente, é isso que eu falo agora. Eu vou brincar com coisa séria? Não dá. Tá entendendo? Mas esse negócio nunca deu nada, mas o dia que der. Não. Gente, Gente, vamos falar de coisa. Assim, ó, vamos falar de mais. Aprofundando esse assunto. Você que conserta carro que veio de leilão, média monta.
Entendeu? E aí, vocês estão entendendo que o negócio pode ser aparentemente lucrativo até a hora que dá merda? É que a média monta também é uma coisa extremamente relativa, né? Então, Tem Ó, casos por que a gente exemplo, vê. Eu não faço reclassificação de monta, mas tenho colegas que fazem aí, e às vezes vem lá, colocaram no boletim de ocorrência lá, média monta. O cara mostra o carro lá, quebrou o espelhinho do carro lá, né? Foi média monta, entendeu? A média monta vai na Polícia Rodoviária Federal, é eles que colocam aquilo ali. Então, assim, tem que ver a gravidade do acidente também. tudo é questionável, né? Pegou um carro lá que entortou o carro ao meio, um carro que bateu num poste lá. Você vai, né, aquelas coisas que a gente vê na internet, vai recortar e soldar. Né? O carro tem dois documentos, documento da parte da frente e documento da parte de trás. Não dá para fazer, né? Coisa eletrônica, abre um módulo, qualquer módulo de injeção eletrônica de airbag, olha a fragilidade daqueles componentes que estão ali. Então, o carro levou uma pancada, deu 30, 35G, uma pancada, que não é difícil. Eu vou resetar esse módulo? Eu não faria. Outra coisa, o colega botou aqui, vamos fazer o que com o ABS de Honda, que é defeito crônico. É que, infelizmente, para nós aqui no Brasil, ABS, airbag, é tudo muito caro, né? E aí a gente, né, começa a correr atrás de soluções para baratear custo para o cliente. Mas, por exemplo, eu vejo, por exemplo, aqui por mim, né? A câmera de para-brisa da linha Jeep, eu troco bastante aqui com a avaria. Vai comprar usada, estou pedindo 3, 4 mil reais. Nova na concessionária, de 9 a 12, né? Pô, mas eu consigo comprar nova nos Estados Unidos a $300. É mais barato eu comprar nova do que botar uma usada e perder tempo, trocar arquivo, fazer um monte de coisa. O que nós temos que pegar, às vezes, nós como reparadores, é tentar achar caminhos alternativos para trazer essas peças de fora do Brasil, né? E a gente vai lá e aplica a peça nova, né? Para poder atender o cliente, a gente até ter uma margem melhor, né? Mas vamos agora para os finalmente. A ideia realmente era fazer essa discussão, né? Mostrar para todo mundo aí, né? Que existe uma responsabilidade legal por trás disso. Cada um vai adotar e vai fazer, né, da forma que acha melhor, mas a gente já viu o Fábio aqui que trabalha em relação a isso, falando para a gente documentar, o cliente quer arrumar o ABS. Beleza, vamos consertar o ABS, mas vamos fazer o que o Fábio recomendou. Olha, estou informando o cliente, Jason, que o ABS dele está sendo reparado, está sendo arrumado aqui, blá, 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 ou está sendo botado, bordado de ABS. Deixa tudo especificado, uma linguagem simples, e o cliente assina. Um ABS novo custa 20 mil. Eu consigo arrumar esse para ti por 4, por 5, não importa o valor. Só que você tem que estar ciente que numa situação de emergência extrema, ele pode não atuar corretamente, vindo a gerar danos ao veículo, a machucar alguém dentro do veículo, e relata tudo e faz o cara assinar. Então monta o texto, deixa prontinho, o cara, na situação dessa, monta. Porque às vezes o cliente vai olhar para você e vai dizer o seguinte, não, se é assim, bota novo. É isso. Né? Por quê? Porque quando der o problema, eu nunca me esqueço do cara que eu fiz o freio, e aí uma semana depois ele veio aqui reclamar que o genro dele bateu o carro porque faltou freio. Como é que eu saí daquela sinuca de bico? A sorte que eu tive um estalo na cabeça, levei o carro na vistoria veicular do GNV, tem o que lá? Um frenômetro. Paguei o laudo para passar o carro no frenômetro. E aí deu que o freio dianteiro, o freio traseiro e o freio de estacionamento estavam tudo dentro das normas perfeitas. Aí o cara olhou pro genro dele, no mínimo tu fez cagada. Mas eu tive uma situação de provar. Entendeu? E não precisou ir para a justiça. Mas a prova estava com quem? Com o cliente. Se ele me coloca na justiça, será que ele ia ceder o carro para mim fazer esse laudo? Será que quando chega a ação judicial ele ia estar com o carro ainda ou ia ter que pagar tudo? Né? Então nós temos que
Cá entre nós, hein? Cuidado Que lá do engenho, hein, início a meu? se policiar para evitar dor de cabeça, né? Hein, Kiko? Cá entre nós, que engenho, hein, meu? Mas é uma verdade, nunca acontece nada. Que Mas o que engenho, cara. acontecer, Ó, né? não, assim, para mim é uma experiência muito legal aí de fazer esse bate-papo. E vamos fazer isso dia 15, a próxima. Então, hoje é dia 1. Uma, Tá, uma semana sim, uma semana não, beleza? fechou. Vamos pegar um Então, ó, a próximo galera que tá assunto vendo aí. a live aqui agora, quem vai ver a live depois, né? Vai mandando no meu Instagram, no Instagram do Jason aí, Qual o assunto? né? Qual o assunto que vocês querem? A gente vai atrás de alguém aí para trazer informação, né? Para poder orientar melhor essa classe, né? Fazer o Fazer pessoal diferença entender aí. a responsabilidade, ou às vezes algum tema técnico diferente, algo que vocês querem saber, e nós vamos correr atrás. Eu acho que a primeira live a gente já podia fazer com o presidente do Sindirepo Brasil sobre o White Repair, que o meu amigo Jason ficou de marcar uma live com esse cara. Mas até agora ele não conseguiu, mas vai que dá certo, né, Jason? Meu Deus, o primeiro cara é o Fábio, pô. Essa é a segunda. Mas vamos lá, Fábio. Te despede aí dessa galera aí, vamos para os momentos finais aí. Pessoal, agradeço aí a atenção, agradeço aí o Geis, agradeço o teu convite aí, Kiko. Eu tenho um site, no site lá eu falo bastante coisa sobre o EDR, é o www.peritoveicular.eng.br. Lá tem meu telefone também, quem quiser fazer contato aí pelo WhatsApp, alguma dúvida, estou à disposição. Ok? Sigam o Fábio também no Instagram, que ele está postando bastante novidade bacana. Tá devagar, mas vai melhorar, Kiko. Jason, Vou começar a postar mais coisas. Semana que vem devo postar aí a Tigo 8, aí, que a gente conseguiu fazer a primeira leitura, provavelmente é onde Olha vai aí. ser a primeira leitura no Brasil aí de Tigo. o da América Latina, né? Soa assim meio grandioso, né? Mas como passa muita perícia pela minha mão, né? De outros colegas, enfim, de Tigo eu não tinha visto ainda, né? De Toyota a gente já está vendo com alguma frequência, mas de Tigo eu não tinha visto. Jason, Boa. Senhores, uma honra, Kiko. Sempre uma honra aí bater papo com você. Tem horas que as minhas discussões com o Kiko são acaloradas, tá? Então, se tiver alguns contrapontos aqui, é que nem o Ticaracatira Cast, né? Que o pessoal, ora tá dando porrada no outro, mas ora tá falando aí muita coisa boa, no sentido de querer extrair cada vez mais informação e conteúdo sério, relevante e, acima de tudo, que se aplique, tá? No dia a dia da oficina mecânica, tá? Então, e Fabião, que honra, cara. Meu, Eu que prazer agradeço. conhecê-lo aí. E para mim, uma honra muito grande aproveitar esse momento aí com vocês. ô Alguém Fábio, está o dia que for para perguntando aí São qual. Paulo, fala com o Jason, mas se ele falar que vai pagar o almoço, já Lá leva a vem, carteira para lá garantir, vem, tá? lá vem. Depois eu te explico por quê. Isso aí, não para na live não, pô. Na live fica Tá. gravado. Fábio, muito obrigado mesmo, cara, por compartilhar essas informações com essa galera aí da Graxa, né? Mostrar para esse pessoal um pouco do lado, né? Que você atua tanto, cara, mas muito obrigado mesmo. Né? Obrigado, Geison, por ter aceitado esse convite, que sempre eu aceitava os seus convites, foi a primeira vez que tu estava do outro lado, né? Muito obrigado mesmo. E galera, bora para frente, vamos achar novos temas, mais informações que vocês querem ter aí e vamos correr atrás e às vezes vamos trazer muita informação bacana para vocês aí ficarem atentos em relação a isso. Galera, Daqui. obrigado de coração mesmo. Valeu. Boa noite a Boa todos. Senhores, noite. um abraço.